noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Eu vou fazer uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Melhorar para progredir. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. Jesus, Mateus, capítulo 25, versículo 15. Melhorar para progredir. Eis a senha da evolução. Passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser lhe recolhe as águas segundo o recipiente de que se faz portador. Não ouvide que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Não te percas desse modo na lamentação indébita. Uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta a alcançar. Muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia, enquanto muitos outros sonham servir à luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância. A alegria e o fulgor dos cimos jazem abertos a todos aqueles que se disponham à jornada de ascensão. Se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada um. Senhor, nós estamos aqui hoje na sua casa, buscando paz, buscando equilíbrio, buscando amor, serenidade. Confiamos em Ti, Senhor, confiamos na Sua misericórdia divina. Apesar das nossas imperfeições, temos certeza que o Senhor está sempre conosco, que o Senhor nos ampara a cada dia, a cada momento. Temos a certeza também que os benfeitores amigos, que o benfeitor espiritual dessa casa está sempre presente, nos auxiliando, nos amparando, nos guiando. Eu tenho certeza que esses benfeitores amigos estão aqui presentes, que vão inspirar o nosso palestrante, que vão nos ajudar a entender a sua mensagem. E confiando sempre no amparo do Senhor, no amparo da espiritualidade maior, nós vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. E é com imenso prazer que a gente recebe o Carlos Juscelino. Seja bem-vindo à nossa casa. Boa noite. Boa noite. Estamos desejando muita paz, muita alegria a todos os presentes.
pedindo a Jesus que nos ilumina, que nos dá força para continuarmos na nossa existência aqui na Terra, porque nós sabemos que temos um propósito. Deus, em sua infinita bondade, tem nos dado oportunidade. Mais do que isso, tem nos dado possibilidade para que podemos trabalhar no nosso interior a evolução espiritual. Todos nós estamos aqui, inseridos no corpo físico, com esse objetivo de evoluir espiritualmente. Porque o que é da terra sempre vai ficar. Você pode adquirir fortunas, terras, uma quantidade imensa de riquezas, mas chegará um dia que tudo vai ficar e que vamos levar somente aquilo que adquirimos dentro do nosso coração, dentro do nosso ser. É por isso que a doutrina espírita vem nos falar da alma, do espírito. Tanto que Jesus diz: procurai em primeira instância o reino de Deus e a sua justiça, porque o resto tudo nos será dado de acréscimo. Então a doutrina espírita, o espiritismo, vem nos falar da grandeza de Deus, que nos concede a vida aqui na Terra, mas com esse propósito, com essa missão de nos melhorar os nossos sentimentos, de trabalhar, melhor dizendo, os nossos sentimentos aqui. A classificação do nosso mundo, segundo os espíritos, é um mundo de provas e expiações. Ainda é um mundo de sofrimento, onde é um mundo de egoísmo, de orgulho. É tudo que nós vemos aí afora no nosso mundo. O egoísmo e o orgulho ainda impera. Mas a espiritualidade superior, tendo o seu governador espiritual, que é Jesus, trabalha para que nós podemos modificar o nosso sentimento. Podemos trabalhar todos aqueles sentimentos que Jesus veio nos trazer. Jesus nos falou sobre a fé, Jesus nos falou sobre o perdão, Jesus nos falou sobre o amor ao próximo, Jesus nos falou que cada vez precisamos estar melhor conosco mesmo, porque é natural que temos que melhorar a nós, porque se eu tenho que auxiliar quem está ao meu redor, é necessário que eu esteja bem para que eu possa auxiliar. Um doente não tem como auxiliar um outro doente. Então a cura das nossas doenças, dos nossos sofrimentos, das nossas imperfeições, está na nossa mudança de atitude, na nossa transformação moral, que é o que a doutrina espírita tem nos pedido, nos melhorar os sentimentos, porque temos uma jornada evolutiva. Já partimos lá do ponto zero, olha que já alcançamos muita coisa. Se você pega o mundo há 40 anos atrás, você pega o mundo há 40 anos atrás, era um mundo bem diferente, onde o egoísmo, o orgulho era maior, onde as dificuldades eram maiores. Hoje a gente vê que avança, hoje a gente vê que o respeito avança,
muito ainda se tem que trabalhar na questão do respeito com o próximo. Mas já melhorou bastante. Há um processo de aceitação do jeito que as pessoas são. Porque é o mundo que a pessoa vive. É o que ela adquiriu, é o que ela ainda vive dentro de si. Tanto nos seus comportamentos, tanto nas suas escolhas, no seu modo de ser. Então o mundo tem cada vez mais que se evoluir nessa jornada evolutiva. Mas depende de cada um de nós. É preciso ter coragem para trabalhar dentro de nós todos aqueles ensinamentos que Jesus nos trouxe. Há tempos atrás, e aqueles que estão mais idosos vão lembrar, os pais não conversavam, né? Quem teve aí pai da antiguidade, você vê que ele não conversava, ele não tinha diálogo, ele era mais duro, porque era o tempo dele, era o jeito dele, era o jeito que ele foi criado. Mas as coisas caminham para esse diálogo, né, de aceitação e de instrução no campo da educação da criança. Então tudo tende a evoluir, tudo trabalha o caminho para a evolução espiritual. Mas Jesus, que é o nosso mestre maior, tem trabalhado para que possamos ter essa coragem de aprender a amar, de aprender a perdoar, de aprender a trabalhar os nossos sentimentos de forma que não nos prejudicamos. Quantos irmãos hoje estão afastados do trabalho por conta de questões mentais? O que é questões mentais? O que é as confusões ainda da mente? Senão a falta, né, de oportunidade ou a falta de um direcionamento nas emoções. Porque hoje é necessário saber viver. São muitas informações, né? O mundo hoje é diferente. E é necessário diluir tudo e saber trabalhar todas essas informações e extrair para o nosso próprio benefício coisas boas, coisas úteis. Porque a escolha é de cada um. A internet lá está um mundo de coisas. Lá existem coisas boas e coisas ruins. Que escolha estamos fazendo? É pelo saudável? É pela saúde mental saudável? Ou é pelas doenças, é pela viciação que tanto assola cada um de nós? Então o Espiritismo nos faz uma proposta de reeducação de valores, reeducação dos nossos sentimentos, para que possamos direcionar a nossa vida mais dentro dos ensinamentos, mais dentro do equilíbrio. Porque tudo é equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Numa mensagem na psicografia de Francisco Cândido Xavier, Maria Dolores vai dizer assim: levanta-te a cada dia, pensa em Deus, louva e agradece, mesmo num lance de prece, a bênção de trabalhar. Depois cumpre as obrigações que a vida te deu às horas, doando paz onde moras, partindo do próprio lar. Se resguardas na lembrança alguma ofensa sofrida, deixa a ofensa esquecida na luz do eterno bem. Não busque descanso inútil, trabalho é apoio preciso. Não afaste o teu sorriso do coração de ninguém. Exerce a beneficência das palavras benfazejas,
Se não tem o que desejas, contenta-te com o que tens. Às vezes, para quem sofre, o momento de alegria é simplesmente o abraço de simpatia, que é sempre o melhor dos bens. Não esmoreças, o trabalho aprimora o mundo todo. Muita flor vem do lodo, muito amparo vem da dor. Então serve, ensina, reconforta na fé viva em que te alcança. Porque é entre as luzes da esperança que começa o reino do amor. Então, nesse poema de Maria Dolores, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, a mentora nos incentiva ao trabalho, nos incentiva a esperança, nos incentiva a não nos tombar por qualquer coisa. Seja a dificuldade que tivermos passando, há solução. E o desânimo, a queixa, agrava mais. Tanto que o Evangelho vai nos dizer: a calma na luta já é um sinal de vitória. A calma na luta já é um sinal de vitória. Porque o desespero tende a agravar mais. Então, quando estamos calmos, quando estamos refletindo acerca do que precisamos fazer, das decisões que precisamos fazer, sobretudo evocando o quê? O ato mais fantástico que Deus nos deixou, que é a prece, que é a oração, que é aquele momento em que vamos estar em contato com o Pai Criador, o Pai de amor e bondade. Porque isso é fé. Fé é a certeza absoluta em Deus. Então, nos momentos de alegria ou nos momentos de dificuldade, tenhamos que manter essa fé, essa certeza absoluta. E a prece é aquele momento em que vamos conversar com Deus. Não tem lugar, não tem palavras bonitas, tem coração, tem sentimento, onde fervorosamente vamos pedir a Deus não a solução dos nossos problemas, que nos dá força, para ultrapassar aquilo e sair de cabeça erguida. Porque o que tiver que passar, nós iremos passar. A doutrina espírita nos fala de uma lei importantíssima, que é a lei de causa e efeito. Essa lei de causa e efeito, ela repercute em nós, porque ela é, às vezes, do passado, ou talvez ela é também do presente, mas muito é do passado. Então, eis a pergunta: por que aquela pessoa sofre tanto? Por que aquela pessoa nasceu toda nessa dificuldade? Os Espíritos vão dizer: nessa vida, nada mais. E na passada? E nas oportunidades perdidas que repercute agora na existência atual. Então, todo erro nosso, toda insistência no mal, repercutirá na próxima existência, já que a doutrina espírita nos explica que somos espíritos imortais, que morre o corpo, mas o nosso espírito, a nossa alma, continua a nossa trajetória. E é natural que aquele que danificou, aquele que desviou pelos caminhos errôneos, na próxima renasce com certa dificuldade. Porque ele precisa agora aprender. Porque a dificuldade que muitos passam hoje é uma aprendizagem. É uma aprendizagem. Irmãos que estão limitados fisicamente, eles não vão ficar assim para sempre. Não existe a eternidade do sofrimento. Existe a aprendizagem diante daquele sofrimento. Então o irmão passa por aquilo, ele aprende, ele
nos seus erros, ele, né, naquele sofrimento, mas ele vai se reeducando, vai reconstituindo o que outrora ele danificou. É a lei da reencarnação que Kardec vem trabalhar quando ele pergunta qual o objetivo da reencarnação. Está no Livro dos Espíritos, na pergunta 167. Kardec pergunta: qual o objetivo da reencarnação? Qual o objetivo de estarmos aqui? E muitas vezes em dores, em aflições. O Espírito vai responder, né? Que muitas vezes é expiações, é aprimoramento, é expiação para o Espírito. Quando estão espiando, quer dizer, na dificuldade porque outrora lesou a sua existência. Então a vida é nos dada por Deus numa beleza muito grande, mas o que estamos fazendo dela é de cada um. Embora vivemos em coletividade, em família, em grupos, a evolução ela é individual. Ao deixarmos o nosso corpo físico pelo fenômeno da morte e adentrarmos ao mundo espiritual, vamos encontrar então a pergunta, né? O que fizeste na sua vida, da sua existência? Qual aproveitamento você teve, né, diante de tudo aquilo que foi lhe passado, de tudo aquilo que foi ministrado? Porque Jesus é bem claro quando ele nos fala: todo aquele que me segue, todo aquele que ouve os meus ensinamentos e me segue, é semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Vem os ventos, vem as tempestades, a casa não cai. Todo aquele que ouve os ensinamentos, os pratica, os caminha, é semelhante, Jesus falando, é semelhante a uma casa construída na rocha. Mas todo aquele que ouve os meus ensinamentos, que ensinamentos? Amor, fraternidade, perdão, e não os pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua casa na areia. Vem os ventos, vem as tempestades, e a casa cai. De uma maneira figurada, o que Jesus está querendo dizer? Essa casa na rocha, ou essa casa que cai, senão as oportunidades, né, que nos são oferecidas. E o que estamos fazendo dessa belíssima oportunidade que Deus tem nos oferecido? De um corpo perfeito, quanto muitos aí não os têm, onde se ouve, se enxerga, se caminha, uma máquina que trabalha para a sustentação do nosso bem-estar aqui na terra. São tesouros que Deus nos concede. Há de acordarmos todos os dias e agradecer a Deus por mais um dia. Há de retornarmos a deitar e pensar: o que eu fiz no meu dia? Foi bom? Eu humilhei alguém? Eu fui humilhado, mas fiz como Jesus disse, silenciei? Porque essa é a proposta. Diante da ofensa, silêncio. Porque se eu retrucar, se eu falar mais alto, quem está melhor? Então Jesus nos pede rebaixar, porque ele vai falar: tudo aquilo que se rebaixa será exaltado.
Então, os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, todos embasados naquilo que Jesus nos disse, é o convite para a nossa jornada evolutiva, é o convite para a nossa reforma íntima de cada dia. Como eu disse, há de acordarmos e dizer: olha, eu preciso fazer diferente, eu preciso ser diferente. Ah, mas eu estou passando por um problema grandioso. Isso é temporário, porque tudo passa, nada perdura para sempre. Seja o problema que for, ele tem tempo de se acabar, tem tempo de se renovar. E vai renovando e vai acabando mais rápido à medida que a gente vai aceitando o problema e trabalhando, né, para resolver da melhor forma possível, dentro do que eu disse, o equilíbrio, dentro do que é certo. Como eu disse, o Evangelho vai nos dizer: a calma na luta já é um sinal de vitória. Então, quando eu tenho um problema e eu medito, como que eu vou resolver esse problema? Quando eu coloco Jesus, né? Como Jesus resolveria esse problema que eu estou? E pede ajuda aos mentores espirituais. Porque a doutrina espírita vai nos ensinar que os mentores espirituais estão aí para nos auxiliar. Para nos auxiliar. De todas as formas possíveis, os mentores espirituais nos auxiliam. Parentes que nos foram caros no passado, que hoje estão no mundo espiritual, também vêm nos auxiliar. Porque de lá eles torcem, de lá eles nos observam. A nossa mãe, a nossa avó, a quem nós amamos infinitamente, que agora está no mundo espiritual, ela também está aí na luta para que possamos trilhar o caminho da evolução, o caminho do bem, o caminho correto da vida e tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar. Então a proposta é adquirir os sentimentos, né? Trabalhar os nossos sentimentos. O Evangelho segundo o Espiritismo, todo mundo tem um Evangelho, né? O Evangelho há de se ler todos os dias, né? São mensagens que Kardec catalogou, né? São vários espíritos que mandaram aquelas mensagens. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, depois você chega em casa e olha, lá tem 4 mensagens que é atribuída ao espírito Lázaro. Lázaro é que assinou. Então são várias mensagens que tem lá, mas vamos trabalhar essas 4. A primeira mensagem, ele vai nos falar da obediência e da resignação. Obediência a quê? Obediência aos desígnios de Deus, né? Resignação. Palavra bonita, né? Uma pessoa, o que é uma pessoa resignada? É uma pessoa que tem paz interior. Todo resignado tem paz. E não podemos perder a paz em momento algum, porque isso nos leva ao desequilíbrio. Um outro fator que a doutrina espírita nos explica, que quando estamos desequilibrados, nós entramos em contato com influências negativas. Não é isso que a doutrina espírita nos fala? Das influenciações negativas? Porque espíritos estão por toda parte. Tem aqui, tem ali na rua, tem em toda parte. Espíritos ainda num processo ainda de sofrimento. E eles se afinizam com o nosso modo
de agir, o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar. Então, quanto mais baixo o pensamento, ódio, vingança, descrença, pessimismo, mais somos influenciados por esses irmãos que estão nessa condição. Então vejam o valor do pensamento, o valor de começar o dia na oração, o valor de estar sempre naquela recomendação de Jesus: orai e vigiar. Não adianta só eu cedo orar, eu preciso passar o dia na vigília, vigiando. Então veja a importância do pensamento. O Emmanuel vai nos dizer que pensamento é vida. Tudo que pensamos gera alguma coisa. Se eu penso e desejo mal para alguém, isso vai criar uma onda negativa que vai para a pessoa, mas que volta para mim, porque tudo que eu penso, tudo que eu gero, sai de mim e volta para mim próprio. Então, toda emanação do bem gera coisas boas para quem gerou. Quem acende a luz é o primeiro a ser iluminado. Quem apaga a luz, quem joga pedra, até acerta o outro, mas a mão está suja. E vai ter que um dia ressarcir pelas leis divinas. Pela essa lei de causa e efeito. Então, a gente vê que o comportamento é tudo. O comportamento é tudo. E quando a gente decide, então, por esse comportamento nos ensinamentos de Jesus, tudo se melhora. Porque parece que a gente passa como covarde, né? Porque alguém nos ofende, Jesus falou: olha, se alguém me ofendeu, ora para ele. Ou na mesma atitude. Se alguém lhe bate numa face, apresente-lhe a outra, é o que Jesus disse. Mas não é no pé da letra, não é apresentar a outra face para bater, e sim não vingar, não desejar o mal. Porque você não desejando o mal já é um bom caminho. Às vezes não tem aquela simpatia, aquela amizade, aquela coisa com a pessoa, mas o fato de não desejar o mal para o outro, você está em paz consigo. O Emmanuel nos diz assim: é necessário alegrar-se com a alegria do outro. Isso é importantíssimo. Alegrar-se com a alegria do outro. A gente vê quando a gente está melhorando, é quando você está alegrando com a alegria, com a felicidade do outro. Mesmo que você não dá certo, ainda não tem simpatia com o outro. Mas se você alegrar-se que algo lhe ocorreu de bom para ele, isso é paz que vamos criando para o nosso espírito. Quando eu falo: tá vendo? Está pagando. Geralmente a gente fala assim: está pagando. A pessoa vai trilhar os caminhos e vai ressarcir de alguma forma. Não precisa a nossa mão de justiça. Todo aquele que deve, ele será realmente cobrado pela justiça. Aqui na Terra passa muita coisa batida. Você vê casos e casos, parece que não dá em nada. Mas pela justiça de Deus, não é assim que nos informam. Não é assim. Daí a gente vê tantos irmãos aí nesse sofrimento atroz. Porque nada é por acaso. A pessoa não passa por algo
por passar. Isso não existe. Tudo tem uma finalidade. Você pega os irmãos refugiados. Deixa eu pensar, que vida é essa? Chega num país que não os aceita, tem de ficar mendigando comida no caminhão que passa, tem que ficar para aqui, para ali. Você pensa, o que essa pessoa fez, né? Para estar nessa. Talvez nessa existência nada, mas aquilo é uma aprendizagem. Aquilo não é do nada. O nada não existe, vai dizer o livro dos Espíritos. Tudo tem uma finalidade, tudo tem um objetivo, tudo caminha para a evolução. Então, uma pessoa que se encontra numa dificuldade tremenda, ele está reconstituindo, ele está trabalhando a sua evolução. Se bem trabalhada com aceitação, com fé, se renova, ele propõe. Porque, como eu disse, quando eu tenho escrito dos fatos, não existe sofrimento eterno. Ninguém vai ficar lá no purgatório, não existe essa classificação. Deus nos dá a oportunidade a todos de trabalharmos a nossa evolução espiritual. Outrora, muitos eram carrascos, fazia, acontecia. Hoje, são irmãos que estão aí, no Evangelho, nas pregações. Quem leu há 2000 anos? Há 2000 anos, vai contar a trajetória do Emmanuel. O espírito era duro, não aceitava, um senador, uma pessoa bem, ainda uma dificuldade de bondade muito grande. Isso há 2000 anos. E quem é o Emmanuel de hoje? Esse espírito a qual todos nós devemos, por ser um exemplo, por divulgação do Evangelho de Jesus, um trabalhador do Cristo, vamos dizer assim. Você está vendo como é que o processo? Então ninguém vai ficar. Foi o que Jesus disse, né? Das minhas ovelhas, nenhuma irão se perder. Mesmo aquele que está fazendo e acontecendo, ele vai morrer. Ele vai se endireitar. Pelas dores, pelas reencarnações, pelos processos de dificuldade, a pessoa vai cair na ficha, vai trabalhando a sua evolução. Então a nossa vida existencial aqui na Terra é um desafio muito grande. E há de termos muita atenção no que estamos fazendo, no que estamos pensando, nas atitudes que estamos tomando. Entronizando a doutrina espírita, né, em tudo isso, a gente vai ver que a gente tem muito a trabalhar ainda, né, diante dos nossos processos. Todos nós temos muitas dificuldades. Todos nós temos ainda muita inferioridade dentro de nós. Mas Jesus tem nos dado as oportunidades de trabalhar a evolução espiritual. Por isso que Alta de Souza, ela nos faz um convite. Ela vai dizer assim: hoje, Senhor, resplandece um novo dia, que deveres e júbilos condensa, nova esperança luminosa imensa, renascendo na noite, espessa e fria. Dai-me o trabalho por excelso dia, ensina-me a servir sem recompensa, e a fazer de cada ofensa
uma prece de amor e de alegria. Que eu te veja, Senhor, na dor com que me elevas. Por flamejante sol rompendo as trevas, ante o celeste abrigo. Que eu siga, Senhor, sempre na caravana dos que vê na bondade humana, né? A glória oculta, sempre estar contigo. É necessário estarmos sempre com Deus no nosso coração. Essa fé tem que crescer cada vez mais. Cada vez mais. Diante da dor ou da alegria, perseverarmos na fé em Deus. Porque geralmente é só muito na dor que nós estamos. Quando está tudo bem, quando as coisas estão... Nesses momentos de tranquilidade, também continuarmos com a nossa fé persistente, né, da bondade de Deus. Porque Ele nunca nos desamparou. Nunca nos desamparou. Deus, em sua infinita bondade, tem nos amparado em todos os momentos. Muitas das vezes, nas dificuldades, nos problemas que nos assolam, a impressão é que estamos sozinhos, né? Quando você está passando uma dificuldade muito grande, parece que você está sozinho. Mas vamos dar um exemplo. A professora, quando está ensinando a matéria para o aluno, ele está ali. Ela está ali junto com ele, ensinando a matéria, passando exercício, né? Ou seja, quando as coisas estão tudo bem, passando exercício. Mas no dia do teste, no dia da prova, o aluno fazer, a professora tem que ficar distante. É o aluno que tem que fazer a prova. Vocês entenderam a comparação que eu quero explicar? Então, nos momentos de dor, de dificuldade, de teste, parece que estamos, mas não estamos. Deus está nos observando e quer a nossa atitude, quer que nós agimos. Porque como vai saber se nós estamos aptos à evolução, a evoluir, se não nos testes? Todos nós, todos os dias, estamos sendo testados. Muitas pessoas falam assim: ai, Senhor, me dá paciência, por exemplo. Para saber se eu tenho paciência, eu tenho um problema, tenho que ver dificuldade. Então, como que eu vou saber se eu tenho já? Se não eu suplementar as dificuldades. Então, tudo é evolução, tudo é aprendizado, tudo é exercício para o nosso processo evolutivo. Agarramos o nosso pensamento e as nossas atitudes na bondade de Deus. Agradecemos a todos os dias tudo que temos, mesmo as coisas que não estão bem, porque as coisas que não estão bem nos servem de estímulo para lutarmos e vencermos. O Emmanuel vai dizer que o inimigo é o nosso instrutor. É verdade. A pessoa que não gosta de você, ela vai falar que você é. Seu amigo, se é uma pessoa boa, ela nunca vai falar. Então vamos tratar as pessoas como um instrutor. Se a pessoa lhe chamar de ladrão, vamos observar. Querer já agredir a pessoa, não vamos observar. Porque há vários roubos. Não é só de pegar algum material. Eu estou roubando a esperança de alguém.
Eu estou roubando a alegria de alguém? Temos que pensar. Quantos filhos roubam a alegria dos pais? Roubam a esperança dos pais? Porque o pai esperou a vida inteira que ele tivesse atitudes felizes e ele se encontra no caminho contrário. Então, que possamos cada vez mais pensar em Deus, analisar a nossa vida, agarrar nos ensinamentos que a doutrina espírita nos trouxe e nunca desanimar, porque Deus está sempre nos amparando e nos abençoando em todos os momentos. Tem uma mensagem do Emmanuel que ele vai dizer assim: estando no lar, amor nas leis de Deus. Na rua, servir com Deus. No trabalho, servir com Deus. Junto aos outros, lembrar-nos de Deus. Em tudo, mas em tudo mesmo, pensarmos em Deus. Muita paz para todos. E possamos aproveitar o ensinamento de Jesus, né? Para evoluir pelo amor e não pela dor. Muito importante. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a Ele por tudo que temos, agradecendo por todos os ensinamentos que Ele nos deixou, que possamos aproveitar bem esses ensinamentos, para que possamos evoluir um pouquinho mais a cada dia. Queremos pedir a Jesus que esteja sempre conosco, que nos envolva com a sua paz, com a sua luz, que essa paz que estamos sentindo aqui agora, nessa casa abençoada, que ela possa ser estendida até os nossos lares, até os nossos familiares, que possamos, Senhor, aproveitar bem esse momento. Muito obrigado, Mestre Jesus, por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Que assim